Pai, nos dirige e nos abençoa na medida em que nós vamos abrir a Tua Palavra e que ela seja viva e eficaz como ela é na nossa vida e no nosso coração. Transforma a nossa vida por meio da exposição da Tua Palavra. Que o Teu Espírito haja de maneira profunda. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu não sei você, mas eu estou muito feliz por essa série que nós estamos fechando hoje aqui na nossa igreja, porque quando nós começamos a sonhar a Igreja Batista Urbana, a gente começou a sonhar, o grupo base que plantou essa igreja, tem plantado, nós somos uma igreja ainda em plantação, a gente sonhou com uma igreja que fosse profundamente arraigada na sã doutrina, que fosse uma igreja fiel à palavra, que tivesse alicerces teológicos profundos, mas que ao mesmo tempo fosse uma igreja aberta e sensível à voz do Espírito de Deus. Porque eu não sei se você percebe como é que são as coisas por aí nesse mundo evangélico que nós vivemos, quando as igrejas elas tendem a ser mais teológicas, mais doutrinárias, que enfatizam mais esse aspecto da vida cristã, essa igreja tende a ser uma igreja um pouquinho mais fria, um pouquinho mais sisuda, né? Um tanto mais sisuda, e a gente não queria ser assim. Mas também tem o outro lado, que é o extremo, que quando a igreja quer ser muito do Espírito e tudo mais, despreza a palavra, e não leva a sério aquilo que Deus fala por meio da sua palavra muitas vezes. Então o nosso sonho para a Igreja Batista Urbana, quando começamos a sonhar com a Igreja Batista Urbana, era que nós pudéssemos ser uma comunidade que é profundamente arraigada na Escritura, que leva a palavra de Deus de maneira muito séria, que ensina a palavra de Deus de maneira criteriosa, mas que ao mesmo tempo tivesse o vento do Espírito batendo sempre. Que ao mesmo tempo as pessoas que se achegassem a nós pudessem ter uma experiência com Deus por meio do Espírito Santo. E é por isso que nós decidimos então durante esse mês estudar e refletir acerca da pessoa do Espírito Santo. E eu não sei se você esteve aqui todos esses domingos, mas essa série foi muito preciosa. No primeiro domingo, a gente teve no primeiro domingo do mês, o pastor Wander, ele falou sobre o Espírito Santo como vento. E o Espírito Santo como vento, a sua proposta foi linda. Ele propôs um Deus indomável, como é o vento indomável, que age e faz a sua vontade, que regenera indivíduos e que leva a sua igreja aonde ela tem que ir. No segundo domingo a gente falou sobre o Espírito Santo como água. O Espírito Santo como aquele agente da Trindade que mata a sede da nossa alma. Que faz com que a gente não somente tenha a nossa sede da alma saciada, mas faz com que aqueles que beberam esta água, que é o Espírito, que habita os crentes, se tornem rios, correnteza, para que outros também sejam saciados. No domingo passado nós tivemos o sermão que eu considero o sermão mais precioso de toda essa série. Foi pregado pelo Davi. O Davi ele nos apresentou o Espírito Santo como fogo. E ele falou do Espírito Santo como o Espírito Santo como fogo sendo juízo para os autossuficientes e graça santificadora para os quebrantados. Então foi um tempo muito especial para nós, domingo passado, e hoje a gente vai falar do Espírito Santo como óleo. O Espírito Santo como o óleo. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá em 1 João, no capítulo 2. A gente vai hoje olhar 3 textos na palavra de Deus, para a gente perceber o que significa o Espírito Santo como óleo. Note que, embora essas metáforas que a palavra de Deus apresenta para o Espírito de Deus como vento, como fogo, como água, como óleo, nós estamos enfatizando aqui que o Espírito de Deus é uma pessoa. Nós estamos enfatizando aqui o fato de que o Espírito Santo ele não é um micro-ondas da Trindade que aquece o nosso coração. Ele não é uma forcinha que bate na gente na hora que o louvor está tocando ou na hora que o pastor está pregando. O Espírito Santo é uma pessoa. A palavra de Deus mostra o Espírito Santo demonstrando vontade, falando,
convencendo, argumentando. O Espírito Santo demonstrando emoções, irado, amando. Então o Espírito Santo é uma pessoa. E essa pessoa, como óleo, quando os autores bíblicos, então, eles decidiram usar o óleo para falar acerca dessa pessoa, eles estão basicamente tentando resumir 3 ministérios básicos do Espírito Santo. O primeiro é o ministério da iluminação. O segundo é o ministério de convencimento, ou aquilo que a gente vai chamar também de capacitação. E a terceira é o ministério de purificação. A gente vai trabalhar devagarzinho isso daqui, mas eu queria que você abrisse em 1 João, no capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 18. Vamos ver o Espírito de Deus como aquele que ilumina, aquele óleo que acende a lamparina, aquele óleo, aquele azeite que ilumina o ambiente. Olha só o que diz o versículo 18, diz assim: filhinhos, esta é a última hora. O anticristo está vindo. Já muitos anticristos se têm levantado, conforme ouvistes. Por isso, sabemos que é a última hora. Eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. Ora, vós tendes a unção da parte do Santo, e todos tendes conhecimento. Eu vos escrevi, não porque não conheceis a verdade, mas porque a conheceis e porque nenhuma mentira procede da verdade. Vai lá para o versículo 27. Quanto a vós, a unção que dele recebeste, mantém-se em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. O apóstolo João, ele está escrevendo muito provavelmente para a igreja de Éfeso aqui, e ele está falando para uma comunidade que estava sendo assolada por um falso ensino, o ensino do gnosticismo, que negava uma série de coisas. Primeiro, pregava uma redenção, uma salvação por meio de conhecimento, um conhecimento etéreo, filosófico, metafísico. Agora, o gnosticismo ele tinha na prática uma doutrina básica que separava o material do imaterial. Olhava para tudo aquilo que diz respeito ao físico, à matéria, e via isso como contaminado, sujo e ruim. E tudo aquilo que é do mundo das ideias, que é do mundo espiritual, que é do mundo do metafísico, isso é algo bom. E então o apóstolo João, escrevendo para essa igreja que está contaminada por esses anticristos, esses falsos mestres que estão entrando na igreja, ele está dizendo: olha, o meu testemunho, eu não vou deixar de entregar para vocês aquilo que nós apóstolos, os nossos olhos viram, as nossas mãos pegaram. Nós não vamos esconder isso de vocês, porque o Senhor Jesus Cristo é uma pessoa, Ele não é só uma entidade iluminada. Então cuidado com esses indivíduos que estão aí no meio. Porque vai aparecer gente aí no meio de vocês que vai falar coisa errada. Vai ensinar coisa errada para vocês. Agora fiquem tranquilos, é isso que ele está dizendo. Porque aqueles que são habitados pelo Espírito de Deus, eles têm a unção do Espírito. E aqui deixa eu fazer uma pausa. A gente vive dias em que fala-se da unção do Espírito de Deus como tudo, né? O problema é que, já disse Chesterton, aquilo que vira tudo, no final das contas, não se torna nada, né? Então, unção do leão, unção do macaco, unção do periquito, unção do papagaio, unção da vitória, unção do Gideão, unção de não sei o quê, e barará, barará. Essa é o único momento em que o Novo Testamento fala da unção do Espírito de Deus, no Novo Testamento, aplicando aos crentes. Ou seja, o que é essa unção que o apóstolo João está dizendo? Essa unção que o apóstolo João está dizendo é o ministério de iluminação. É o ministério do Espírito de acender a lâmpada na mente e no coração do crente, de maneira que ele não vai ser mais enganado por falsos mestres. De maneira que ele não vai ser mais conduzido à heresia e à falta da verdade e à mentira. Por quê? Porque nele tem um Espírito que lhe abre a mente, lhe ilumina
o entendimento de maneira que ele possa compreender as coisas espirituais e não ser mais enganado por falsos mestres. Então o apóstolo João está dizendo, olha, não somente as evidências aqui na nossa igreja estão mostrando que esse pessoal, eles não são da parte de Deus, mas o simples fato de vocês serem iluminados pelo Espírito, vocês terem a unção do Espírito, vocês então não vão ser enganados por esses indivíduos. Todo crente recebeu de Deus o equipamento necessário para conhecer a verdade. O óleo do Espírito, a unção do Espírito. No mundo antigo, esse óleo, esse azeite, ele era usado como combustível de lamparina. Combustível de lamparina. Para uma lamparina funcionar, para um ambiente ser iluminado, haver clareza das coisas, a lamparina precisava estar abastecida de azeite. Precisava estar abastecida de óleo. O que eu estou querendo dizer para você, queridos, é muito simples. O Espírito de Deus como óleo, em primeiro lugar, ele é aquele que ilumina o nosso entendimento. É aquele que faz com que não sejamos conduzidos à mentira. Aí você deve estar pensando assim na prática, pô pastor, mas eu conheço um monte de gente que eu acho que está sendo enganado. Eu também. Eu concordo com você, eu também. E aí nós temos, à luz daquilo que o apóstolo João está dizendo, duas alternativas apenas. Duas alternativas apenas. Ou são indivíduos que estão negligenciando o ministério do Espírito Santo, convencendo eles e falando, olha, o que você está fazendo, onde você está, o que você está ouvindo, o que você está alimentando a sua mente não é da parte de Deus. Ou eles nunca foram iluminados pelo Espírito, nunca foram habitados pelo Espírito de Deus. Não existe meio termo. Não existe meia conversa. João é muito claro aqui, ele está dizendo, vocês já têm a unção e vocês não vão ser enganados. E meus irmãos, outro dia eu estava conversando com uma pessoa que ele me trouxe um relatório que eu achei muito interessante. Ele me trouxe o relatório de uma pessoa que ele conhecia que era recém-convertido. Ele falou assim, pastor, eu conhecia um cara que era recém-convertido de alguns meses. Aí eu falei, e aí? E aí ele estava meio perdidão naquela, não sabia que igreja foi. Foi numa igreja aí, e pastor, a igreja lá meio maluca, lá os caras ensinam uns negócios errados e tal. E esse rapaz, com alguns meses de convertido, ele chegou lá na igreja, assistiu, frequentou algum tempo, voltou para mim e falou assim, ó, cara, eu fui lá, eu não sei explicar o que é, mas eu acho que aquela igreja lá tem alguma coisa que não está batendo. Isso é o ministério de iluminação do Espírito Santo. O cara não sabe nem explicar, não sabe nem colocar teologicamente, articular o que está com problema. Mas aquele que é habitado pelo Espírito, aquele que tem o entendimento dado pelo Espírito, que o Espírito acende a lâmpada no seu cérebro e no seu coração. Esse, quando ele chega diante do falso ensino, quando ele chega diante da heresia, quando ele chega diante daquilo que é corrupção da mensagem do Senhor, ele não vai saber explicar, ele não vai às vezes conseguir colocar em termos teológicos, articular de maneira profunda, mas ele vai falar assim, não está batendo, não está dando certo, não está encaixando. Esse é o ministério de iluminação do Espírito Santo. E eu gosto muito quando ele diz, no versículo 27, ele diz assim, não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Essa expressão, ela é muito mal interpretada hoje em dia, porque muita gente usa esse texto para dizer que ninguém precisa então fazer estudo bíblico, ninguém precisa então ir para o seminário, ou estudar um pouco de teologia, ou aprender doutrina. Ninguém precisa disso, por quê? Porque não precisamos que ninguém nos ensine. O que o apóstolo João, na verdade, está dizendo é que ele está refutando esses indivíduos que estão entrando dentro da igreja, e eles estão dizendo, olha, se vocês não forem os meus discípulos e seguirem a minha linha teológica aqui, então vocês não vão para o céu, então vocês não serão verdadeiros cristãos. Vocês não serão esses indivíduos. E vem então o apóstolo João está falando desses caras, vocês não precisam de alguém, um guru gospel. Você não precisa da irmã do coquinho. Você não precisa daquele que tem a revelação. Você não precisa daquele... Por quê? Porque o Espírito Santo já está em você. O que eu estou querendo dizer de maneira muito prática, queria dizer que todas as vezes que a gente
troca o direcionamento do Espírito por qualquer movimento desse, a irmã do coquinho, o horóscopo, isso ou aquilo, nós estamos desprezando o ministério do Espírito Santo. Todas as vezes que a gente prefere que alguém, em vez de ir para a palavra, se aprofundar no conhecimento de Deus, todas as vezes que a gente prefere, em vez de fazer isso, ir atrás do guru gospel, o pastor do revelamento, nós estamos desprezando a terceira pessoa da Trindade. Nós estamos falando para o Espírito Santo: você não serve para nada. Você não serve para nada. Então, o Espírito de Deus, ele dá todo o equipamento que todo cristão que conhece ao Senhor Jesus Cristo precisa para discernir a vida, para andar na presença de Deus, para olhar para a palavra de Deus e ter o entendimento correto da palavra de Deus. E aí isso é muito legal, porque isso dá um tiro no meu próprio pé. Porque para você ter o conhecimento profundo da Escritura, você não precisa de um diploma de teologia na parede. Você precisa ir para o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus é aquele que nos ilumina o entendimento, é aquele que nos revela a verdade, o Espírito é o Espírito da verdade, é aquele que acende a lâmpada dentro da nossa cabeça, na escuridão dos nossos pensamentos. Então a gente precisa abrir a palavra, a gente precisa olhar para a vida, a gente precisa ver a história, ver as coisas, falando assim: Espírito, me diz o que de fato é que está acontecendo. Espírito, me dirige os passos. Espírito, abre o meu entendimento. Porque todo crente já tem a unção do Espírito. Já tem a unção que lhe abre a mente. Então ele não precisa de guru. Ele não precisa de mediador. Ele não precisa de um conhecimento místico. Ele não precisa dessas coisas que estão sendo propostas, da água ungida, da fronha sagrada, do manto, do não sei das quantas. Ele não precisa de nada disso para entender a vontade de Deus para a sua vida. O que ele precisa, ele já tem. O Espírito de Deus habitando o seu coração. Segundo versículo que a gente vai olhar hoje, vá para 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. 1 Samuel 16, 13. O óleo, ele também era usado no Antigo Testamento, especialmente no Antigo Testamento, como um símbolo. Um símbolo que comunicava a ideia de capacitação. No Antigo Testamento, quando um rei ou um sacerdote ele era ungido, o óleo em si não tem nada de místico, o óleo em si não tem nada de espiritual, ou uma coisa assim que vai bater o óleo na minha pele e eu virei um saiyajin da vida cristã. Não. O óleo significa que, da mesma maneira que aquele óleo está sendo derramado sobre a cabeça de um determinado indivíduo, isso significa que está vindo o Espírito de Deus sobre esse determinado indivíduo, capacitando este indivíduo para fazer uma obra para a qual ele foi chamado. Isso nós chamamos de capacitação. Então aquele rito da unção no Antigo Testamento, quando o sacerdote ele era ungido, quando o rei ele era ungido, este rito significava um símbolo da vinda do Espírito de Deus sobre aquele determinado indivíduo, capacitando ele para fazer uma tarefa que Deus o chamou para fazer. Capacitação. É exatamente isso que a gente vê em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Olha só o que ele diz. Samuel 16, 13 diz assim: Então Samuel pegou o vaso de azeite e ungiu diante de seus irmãos. Ungiu Davi aqui no caso. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois Samuel se levantou e foi para Ramá. Foi para casa. Você conhece o que está acontecendo aqui? Deus chegou para o Samuel, que era o profeta de Israel, e falou assim: Samuel, não quero mais o Saul como rei. Pisou na bola, o cara é uma atrás da outra errada. Então eu o rejeitei. Faz o seguinte, vai lá na casa do Jessé, e você vai encontrar lá no meio da família de Jessé, dentre os filhos de Jessé, você vai encontrar o rei que eu escolhi. O Jessé chega lá,
o Samuel chega lá na casa do Jessé, rola a saudação, eles fazem lá um culto, um serviço de adoração ao Senhor, rola um churrascão, e aí então Deus chega e fala assim: agora Samuel, se levanta, pega o chifre com azeite e vai ungir o rei. E aí o Samuel, ele viu, né? Falou assim: Jessé, me apresenta os teus filhos. E aí entraram, o Samuel diz assim, ele viu Eliabe, versículo 6, e pensou: certamente este é o ungido do Senhor, o Eliabe, homem grande, bonito, forte, sarado, cheio de recursos, primogênito. Aí o Samuel se impressionou. Ele falou assim: esse cara aí é o cara. Tem recursos, é bonito, é legal, é da hora. E aí interessante que o texto diz assim, versículo 7, não dê atenção à aparência ou à altura dele, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o Senhor não olha para a aparência, mas o Senhor olha o coração. O que eu estou querendo dizer para você, queridos, é que a igreja evangélica brasileira, ela está acostumada a pensar em termos de recursos humanos do mundo corporativo. Para que alguém consiga servir a Deus, ele precisa falar bem, tocar alguma coisa, fazer alguma coisa, ele precisa saber entregar o folheto na porta para as pessoas. Para alguém ser digno de servir e ser chamado servo de Deus, ele precisa ter uma série de pré-requisitos. Ele precisa desfrutar de recursos, precisa eventualmente ser bonito, precisa eventualmente ter bacharel em teologia, doutor em teologia, precisa ser isso, precisa ser aquilo, precisa ser alguém eloquente. É a mente do Samuel que está confiando, está falando: esse cara aí vai ser um reizão, hein? Esse indivíduo aí, olha só como ele é alto, bonito. Imagina a coroa na cabeça desse cara, esse cara vai ficar sensacional como rei. Tem todos os pré-requisitos que precisa para ser rei. Não tem. Porque ele não tem aquilo que é essencial. O Espírito empoderando este indivíduo. O Espírito capacitando ele para fazer isso. Ele não tem a unção que capacita. Porque o Espírito como óleo, ele não somente abre a nossa mente. Ele não somente desvenda os mistérios da palavra de Deus para nós. Ele não somente revela a vontade de Deus plena e perfeita para nós. Mas o Espírito, quando ele desce, ele habita um crente, ele também capacita esse crente. Em outras palavras, o Novo Testamento chama essa teologia de a teologia da concessão dos dons do Espírito Santo. Todo crente foi capacitado por Deus para servir, na comunidade e no reino. Todo crente tem capacidade. Todo crente pode servir. Recebeu de Deus empoderamento, recebeu de Deus capacitação suficiente para que ele possa se envolver e servir a Deus numa determinada obra para a qual ele foi chamado. E eu achei lindo que hoje a gente ia ter o relatório que a Vivi ia trazer. Porque você deve estar pensando: para servir lá como a Vivi serve, tem que ser isso. Tem que ser aquilo, tem que ter recurso, tem que fazer isso e aquilo, tem que ser demais, tem que brilhar para Jesus, né? Basta a voz do Mestre chamar, basta o Espírito empoderar, que este indivíduo já está habilitado para servir. Basta o Espírito capacitar. Não é o Eliabe, não é o Abinadab, não é nenhum desses. Samuel, você está olhando da lógica do mundo, você está olhando para a lógica do mercado corporativo, você está olhando para a lógica dos recursos humanos. A lógica de Deus não é a lógica do mercado corporativo, não é a lógica do recurso humano. A lógica de Deus é de capacitar indivíduos, homens e mulheres, para usá-los de maneira tremenda. Isso daqui devia inspirar, eu queria que essa palavra inspirasse você de maneira profunda, porque o Espírito Santo como óleo, ele capacita todo mundo dentro da igreja. Não existe essa casta mais. Depois que o Senhor Jesus Cristo rasgou o véu,
Não tem mais um que serve mais, um que serve menos, um que tem mais poder, um que tem menos poder, um que é mais assim, um mais pronto, um menos pronto. Todos receberam do Espírito Santo a capacitação para poder servir. Todos receberam do Espírito Santo a capacitação e o chamado para poder se engajar com a obra de Deus. O Espírito Santo como óleo, é aquele óleo que vem e empodera. Ah, pastor, eu não tenho dinheiro, não tem problema. Ah, pastor, eu não tenho formação, também não tem problema nenhum. Ah, pastor, eu não sei fazer nada disso. Beleza, não tem problema nenhum. A única coisa que precisa ter é o Espírito te chamando, o Espírito te capacitando, que aí você vai lá e faz. Um dos homens que mais marcaram a minha vida foi... Eu não gosto muito de ficar citando o nome dele, mas isso daqui vai para a internet, mas é um indivíduo chamado Seu Benedito. Seu Benedito é um pescador da vila de Guaraqueçaba. Eu vou contar a minha história para você. Quando eu era seminarista, a gente foi fazer uma viagem missionária, como essas que a Vivi foi fazer. A gente foi ali para a região de Cananéia, e aquela região toda ali dos pescadores da MEAP. Aí imagina, um monte de seminarista, tudo terceiro, quarto ano do seminário, tudo se achando, porque seminarista se acha. E aí por quê? Porque ele sabe teologia, ele sabe a definição de supralapsarianismo. E aí porque ele sabe a definição disso, ele se acha. Você olha o dicionário, você já sabe o que é isso. Mas é que seminarista é assim, eu já fui assim, eu acredite. E aí a gente chegou lá, né, todos os teólogos, 20 e tantos teólogos e tal. E aí ele entra dentro do... Chegamos lá, assim, naquela região pobre de Cananéia, onde os pescadores, os caras mal sabem da vida direito, super simples de tudo. Aí chegou aquela cambada. A gente desceu do barco, parecia que a gente estava descendo de um 747, assim, sendo recebido pela realeza. Aí fomos lá, vamos evangelizar, vamos trazer aqui luz para esses pobres ralés, né? E eu, no alto da minha arrogância de terceiro ano de seminário, comecei a evangelizar um senhor lá e tal. Um indivíduo que não sabia sequer ler e escrever. Só que um indivíduo que já era crente. E aí, a princípio, ele não se apresentou para mim como crente, me ficou me ouvindo falar, e eu lá, dando as minhas teses teológicas para a salvação, a redenção no Cordeiro, o sangue, a expiação, e não sei o quê, barará, barará. Aí aquele senhor virou para mim e falou assim, olha, meu filho, essas coisas você sabe, aí eu acho que você sabe mesmo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Aí ele de cor começou a recitar o livro de Filipenses. De cor. Mas ele não recitou o livro de Filipenses como alguém que memorizou o livro de Filipenses para uma prova que vai fazer de Filipenses na semana que vem. Ele recitou o livro de Filipenses como alguém que vive aquele negócio, como alguém que deixou a palavra de Deus entrar no coração dele de maneira profunda. Aí ele começou a recitar o livro de Filipenses para mim, eu olhei assim e falei, o que eu estou falando? O que eu estou fazendo aqui? Seu Benedito, 70 e tantos anos, uma das figuras mais simplórias que eu já vi na minha vida, começou a recitar o livro de Filipenses para mim assim. Mas não como quem decorou, mas como alguém que se apropriou daquilo, como alguém que colocou o livro de Filipenses na alma. Aí eu fui começar a me inteirar quem era esse cara que sabe o livro de Filipenses de cor. Ele era um homem que acordava todos os dias às 3 da manhã, como todo bom pescador, né, que sai cedo, antes de amanhecer, ele sai para fazer a pescaria. Volta de manhã, ele descansava um pouco, e ele cuidava de mais ou menos umas 30 famílias de cristãos recém-convertidos. A Urbana hoje não tem 30 famílias. Sem um título de teologia, sem um título de pastor, simplesmente porque ele tinha o Espírito de Deus, cuidava de 30 famílias, rodava aquela região das ilhas ali de Cananéia e de Guaraqueçaba, com seu barco, abençoando, pregando o Evangelho, falando do Senhor Jesus Cristo, com uma riqueza teológica que você não consegue imaginar. Isso nós chamamos de capacitação do Espírito Santo. Eu vim aqui dizer para você essa noite, querido, que Deus ele não está nem aí para os teus recursos humanos. Nem aí.
Deus ele não se impressiona com os seus títulos, com a sua conta bancária. Deus ele não se impressiona com a sua inteligência. Deus ele não se impressiona com quantos livros você leu esse ano. Deus não se impressiona com o talento que você tem. Deus não se impressiona com nada disso. A gente se impressiona. Existe um teólogo chamado Charles Swindoll que ele diz que o crente é aquele que, em vez de ser impressionado com aquilo que Deus ele, de maneira geral, ele é impressionado consigo mesmo. É aquele indivíduo que olha no espelho e fala assim, poxa, eu sou demais. Como ele se impressiona consigo mesmo, né? Diz o Charles Swindoll, a nossa capacidade da gente se impressionar com a gente mesmo é a mesma capacidade que tem Adão de se impressionar consigo mesmo. A gente se impressiona com a gente mesmo, só que eu vim aqui dizer para você, isso daí, querido, é nada. Para servir a Deus, para ser usado por Deus, a única coisa que a gente precisa é do Espírito de Deus vindo, o óleo sendo derramado na nossa cabeça, o dom ser concedido, e a nossa vida começa a ser usada por Deus. Então não seja impressionado com você mesmo, porque acredite, Deus não se impressiona com você. Último texto, lá para Marcos, capítulo 6. Marcos capítulo 6, nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 13. Espírito Santo como óleo, ele cura. O óleo na antiguidade não somente acendia lamparinas, não somente era usado nos ritos de separação de indivíduos para uma determinada obra, mas eles eram também usados, o óleo também era usado por causa das suas propriedades medicinais. O óleo era usado por causa da sua capacidade de restauração de feridas e das suas propriedades medicinais. Se você um dia voltar em Lucas, no capítulo 10, vai ter ali a história do bom samaritano. Eu acho que você conhece essa história. A história do bom samaritano conta a história de um judeu que estava no seu caminho e de repente ele foi assaltado por ladrões. Bem paulistano, né? Dava para chamar isso a história do bom paulistano, né? E aí foi assaltado por ladrões e foi jogado na beira da estrada semi-morto. Passou um sacerdote. Na época, sacerdote era PhD em teologia, doutor, sabe, mestre, sabe tudo e mais um pouco, saiu de canto. Aí vem o levita, aquele da adoração, que pula para Jesus, que, sabe? Aí passou de canto, viu o homem deitado, jogado, passou de canto. Aí vem um samaritano, um indivíduo odiado. E o que ele fez? Ele passou nas feridas deste homem vinho e azeite, por causa das propriedades medicinais. Porque o azeite no mundo antigo, ele era usado também dessa maneira. O óleo era usado também dessa maneira por causa das suas propriedades medicinais. E olha só o que diz Marcos, capítulo 6, no versículo 7, ele diz assim: e chamando a si os 12, começou a enviá-los em duplas, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Também ordenou-lhes que não levassem nada para a viagem, a não ser um bordão, nem pão, nem bolsa de viagem, nem dinheiro no cinto, mas que fossem calçados de sandálias e não vestissem 2 túnicas. Disse-lhes ainda: onde quer que entrares numa casa, ficai nela até partir do lugar. E se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sair de lá sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então eles foram e pregaram ao povo que se arrependessem. Versículo 13. Expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. O Espírito Santo, como uma metáfora para a cura, é muito simples o que o texto está dizendo para nós. O Espírito de Deus, ele está sobre Jesus. O Senhor Jesus Cristo, lá em Lucas, no capítulo 4, ele disse isso ali na sinagoga em Nazaré, quando ele se apresentou pela primeira vez como Messias.
Ele chegou na sinagoga em Nazaré e falou assim, olha, me dá o livro de Isaías. Aí ele abriu lá no livro de Isaías, no capítulo 61, e leu o texto de Isaías 61, que diz que o Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu para proclamar o evangelho aos pobres, anunciar a liberdade aos cativos e proclamar as boas novas, abrir os olhos dos cegos e proclamar boas novas aos oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. E esse Jesus, tudo que ele fez, foi por meio do Espírito, ele foi empoderado pelo Espírito. O Senhor Jesus Cristo agiu na terra pelo poder do Espírito de Deus. E aí agora, quando ele vai enviar os seus discípulos, os 12, ele vai falar, junta em dupla aí. Juntou em dupla. Deu autoridade a eles. O que o texto está dizendo para nós? Concedeu a eles o poder do Espírito, concedeu a eles essa ação que vinha guiando o Senhor Jesus Cristo na sua missão, e falou, agora vão e façam o mesmo. Agora vão e sejam assim como eu ensinei vocês. E esses homens foram. Agora note que o texto, ele fala para a gente que primeiro, esses indivíduos, eles pregaram. Eles pregaram. Versículo 12 diz assim, então eles foram e pregaram ao povo que se arrependesse. Versículo 13, expulsavam demônios, e ungiam muitos doentes, e com óleo, e os curavam. Eu gosto muito desse texto por causa disso, porque ele primeiro fala que prega, porque a gente normalmente pensa que as nossas grandes mazelas, elas são de natureza física. O nosso primeiro problema, se a gente ficou doente ou a gente tem algum problema, sempre a gente tem aquele problema da natureza física, né? A gente tem o desemprego, a gente tem a nossa doença, a gente tem a nossa cegueira, a gente tem o pé que incomoda, a gente tem um rim que não está funcionando direito, e não sei o quê, porque, acredite, eu sou pastor, então como pastor é muito interessante, você chega para conversar com as pessoas, a primeira coisa que você fala, ei, está tudo bem? Ah, pastor, as predas do rim. Porque a gente tem aquela visão de que os nossos maiores problemas, eles são de ordem física. A gente tem aquela visão de que o nosso problema é a nossa carteira, o nosso problema é a falta do que tem na carteira, o nosso problema é a doença do corpo, o nosso problema é isso e aquilo. Só que o interessante é que esses indivíduos que foram enviados pelo Senhor Jesus Cristo, eles foram para falar primeiro sobre um problema que a gente não quer admitir que a gente tem. É o problema da alma. O problema da distância de Deus. A doença maior, separação de Deus. E eles pregavam a esses indivíduos. E essa proclamação, ela é acompanhada da manifestação do poder de Deus. Indivíduos sendo ungidos e recebendo cura. Indivíduos sendo curados. O Espírito de Deus atuando, acompanhando a proclamação do Evangelho. O que eu vim dizer para você é muito simples, querido. O Espírito Santo, ele é aquele agente da Trindade, que ele está preocupado, sim, com a saúde do nosso corpo. Mas antes de estar preocupado com a saúde do nosso corpo, o Evangelho chega para curar nossa alma. É o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito que primeiro cura a nossa alma, para depois curar o nosso corpo. É o Espírito que vem e cura o nosso distanciamento de Deus. E depois ele cura eventualmente uma enfermidade. Depois ele vem e cura eventualmente. Agora isso tem que acontecer toda hora? Não. Não tem. Eu não vim aqui prometer para você uma fórmula mágica que diz assim, faz essa oração, faz esse rito, e aí você vai, as predas do rim vão sair do seu rim. Eu não vim prometer isso para você. Porque como o Espírito Santo é Deus, ele é soberano. E ele age de maneira soberana. Não existe ninguém que pode pegar o Espírito Santo e falar assim, eu estou te mandando, faz isso daqui agora. O Espírito Santo, ele é, como foi dito nessa série, ele é indomável. Ele é Deus. E por ser Deus, ele age de maneira soberana e absoluta. Então, se Deus quiser eventualmente curar a gente, ele vai. Por meio do seu Espírito. Vai derramar o óleo que vai curar a gente. Mas aquilo que é mais importante é a cura da nossa alma. É a cura do nosso coração. É a cura da gente mesmo. Da nossa natureza corrompida. É o resgate da gente mesmo que está escravo na gente mesmo.
Então, essa noite eu vim dizer que o Espírito Santo ele é óleo, porque ele é esse agente, ele é essa pessoa, ele não é uma força, ele é essa pessoa que antes de qualquer coisa ilumina o nosso entendimento para discernir a vida, ilumina o nosso entendimento para conhecer as coisas, ilumina o nosso entendimento para que não sejamos enganados, ilumina o nosso coração e a nossa mente para que não sejamos guiados por falso ensino. Ele é óleo porque ele empodera e capacita. E é isso que a gente precisa para servir. E ele é óleo porque ele cura. Primeiro, a nossa alma. E eventualmente, o nosso corpo. Então eu vim aqui dizer para você essa noite, não feche os olhos para o Espírito de Deus. Não negligencie o ministério do Espírito de Deus. Não menospreze a ação do Espírito de Deus. A igreja evangélica brasileira hoje é a igreja que mais fala do Espírito de Deus, mas que menos desfruta dos ministérios do Espírito de Deus. A igreja evangélica brasileira, ela é esse agente que fica querendo artificializar essas coisas que o Espírito de Deus, só Ele faz. Eu comecei esse sermão dizendo que nós queremos ser uma igreja profundamente doutrinária, arraigada na sã doutrina, mas que não fecha os olhos para a ação desse Espírito. Esse Espírito que é vento, esse Espírito que é água, esse Espírito que é fogo, e esse Espírito que é óleo. Esse Espírito que, como óleo, ele abre a nossa mente, acende a lâmpada da cabeça, do coração, da alma. Na escuridão do nosso interior, o Espírito diz: haja luz. Como óleo, ele me capacita. Ele capacita você para servir, para agir, para ser sal da terra, luz do mundo. E como óleo, ele cura a gente, da gente mesmo. Redime a nossa vida, limpa o nosso coração, trata a gente primeiro espiritualmente. E eventualmente, porque Ele é Deus soberano e Ele quer fazer, se Ele quiser fazer, Ele vai curar também o nosso corpo. Então, não se esqueça disso. Queria convidar você a baixar a sua cabeça. A nossa hora já está bem avançada, mas eu queria convidar você a fazer uma oração apenas. É a oração que o apóstolo Paulo sugere. Fala assim para o Senhor, fala assim para o Espírito: Espírito, me enche. Enche a minha vida, enche meu coração. Me ajuda a levar a sério o teu ministério na minha experiência. Me ajuda a abrir os olhos. Me capacita para fazer a obra para a qual eu fui chamado. E me cura nas minhas mazelas da alma ou as minhas mazelas do corpo, que eu possa ser são pelo poder do Espírito. Pai, estamos nós aqui. E nós queremos pedir que o teu Espírito seja derramado hoje sobre nós. Nos capacitando, nos iluminando, nos curando. Que o teu Espírito, como óleo, faça a obra que precisa ser feita na nossa vida. Que o teu Espírito, como óleo, possa chegar onde ninguém pode chegar. E Pai, enche a nossa vida do teu Espírito. Nós queremos ser uma comunidade cheia do teu Espírito. Uma comunidade onde o teu Espírito ele é percebido, onde o teu Espírito tem liberdade para agir, onde o teu Espírito ele conduz de maneira plena. Então começa, Pai, a encher a gente do teu Espírito. E para isso esvazia a gente da gente mesmo. Não permita que nós sejamos impressionados com a gente mesmo, mas que ao olharmos para Ti, que a nossa vida esteja permeada pelo Teu Espírito. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.